Fala você aí que está estudando para o seu concurso de técnico de laboratório de análises clínicas. Nós estamos aqui, ó, preparei um material bacana para você, para a gente continuar estudando hematologia, fazendo alguns exercícios para fixar o conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo desses últimos blocos aí que a gente gravou, tá bom? O seguinte... Aqui a gente vai fazer, eu vou passar alguns exercícios para vocês que são de questões de concurso que já passaram dentro dessa temática de hematologia, bem nessa parte introdutória mesmo, tá? Conhecer um pouquinho sobre como funciona a coloração, né? Os tipos diferentes de coloração de hematologia, entender um pouquinho sobre a coleta de sangue, sobre os elementos do sangue, né? Que a gente fez aí, os blocos dos elementos do sangue, hemácias, leucócitos, plaquetas, entender um pouquinho tudo isso, e aí eu vou explicar, aí a gente começa a falar sobre hemograma completo, tá? Para poder ter uma noção maior do que significa hematologia aí no seu dia a dia e na sua prova de concurso. Professora Ana Carolina aqui com você nos estúdios do Gran Cursos Online. Então vamos lá começar a nossa aula. Vou começar com uma questãozinha, que aí, a partir das questões, tá, gente, eu vou explorando aqui a parte teórica, tá bom? Esse concurso aqui foi para técnico de 2018. Vamos ver aqui como é que tá. Um técnico estava analisando as lâminas com esfregaços sanguíneos quando encontrou uma amostra de um paciente que possuía hemácias com formatos diferentes. Vem aqui comigo. Quando a gente fala em formatos diferentes de hemácias, você já tem que colocar na tua cabeça uma palavra que é meio estranha, tá? Que é poiquilocitose. Poiquilocitose é a forma alterada da hemácia, tá? Então vem aqui comigo no slide que eu vou mostrar para você. Olha só, qual é a forma normal da hemácia? A hemácia é redonda e é bicôncava. Olha só, pessoal, se fugiu dessa morfologia, nós temos alteração na forma das hemácias. Vou escrever esse nome estranho aqui para você, ó. Poiquilocitose. Poiquilocitose. Significa formatos diferentes das hemácias. Ok, então o técnico analisando essa lâmina percebeu que a hemácia não estava nem na sua forma redonda e nem bicôncava. Vamos continuar aqui a questão. Nesta amostra, as hemácias tinham formato de foice. Ah, então ela tinha formato de foice. É muito comum esse tipo de achado nas anemias falciformes. Na anemia falciforme, as pessoas vão apresentar justamente essa forma errada de hemácias, por causa da presença de uma hemoglobina anormal. O nome dessa hemoglobina é hemoglobina S, representada aqui, ó, dessa forma assim, ó, que a gente escreve, tá? HB de hemoglobina, S, que é o tipo de hemoglobina anormal que tem ali. E aí vai fazer parte das hemoglobinopatias, que são alterações provenientes ali dentro, ali na hora da formação das 4 cadeias de globina da hemoglobina, tá bom? Então, se ele encontrou em formato de foice, a gente já associa imediatamente a anemia falciforme, que é justamente nessa anemia em que a gente vai encontrar na lâmina hematológica as hemácias em formato de foice. Outra coisa que é importante vocês saberem é que essa hemácia em formato de foice, conforme está falando aqui na questão, também pode levar um outro nome, que é drepanócito, tá? Drepanócito. Então, você pode encontrar essas duas nomenclaturas nas suas provas, tá? Tanto drepanócito quanto hemácia em foice vai significar a mesma coisa. Significa que aquele paciente, aquela amostra, tem hemácias em formato de foice e tem, então, uma anemia falciforme, presença da hemoglobina S. Combinado? Então, beleza, vamos passar para a próxima questão. A porcentagem de hemácias presentes no sangue corresponde a... Vamos ver o que é isso aqui. O que acontece? No nosso sangue, o sangue da gente, quando a gente colhe a amostra de sangue, ele chega todo vermelhinho com sangue, com as hemácias misturadas com plasma, tem a parte sólida que é composta pelas células e tem a parte líquida que é composta
Pelo plasma. Vamos ver aqui então como é que funciona isso daí. Olha só, então a gente colhe o sangue total e depois que a gente separa, eu vou ter o sangue ser dividido em duas partes. Então eu tenho o plasma, que é a parte líquida do sangue, e tenho o volume globular ou a massa vermelha. Aqui, galera, nesse massa vermelha está contido aqui dentro as hemácias ou eritrócitos. Apenas, tá? Ah, professora, mas cadê os leucócitos e as plaquetas? Os leucócitos e as plaquetas, elas vão ficar imediatamente logo acima da camada dessas hemácias, dessa massa vermelha, que vai levar um outro nome, que é aqui, ó, ela vai ficar bem rente aqui, bem nessa divisão, ó, e a gente vai chamar de camada leucoplaquetária. Camada leucoplaquetária, que é justamente onde estão localizadas as plaquetas e os leucócitos. Plaquetas e leucócitos. Show? Então tá. Então quando a gente fala assim, quando a questão pergunta pra gente o que significa a porcentagem de hemácias presente no sangue, eu estou falando justamente a porcentagem que representa de hemácias no sangue, que é justamente isso daqui. Porque isso daqui, ó, galera, é 100% de sangue, ok? Quantos por cento significa a quantidade de hemácias dentro do meu sangue total? Aí a gente vai começar a identificar isso. O que significa? Significa que é o hematócrito. O hematócrito nada mais é que a porcentagem de hemácias do meu sangue total. Não é o volume corpuscular médio, conhecido como VCM, que é o volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio é um cálculo realizado usando o valor do hematócrito e do número de hemácias. Aí a gente faz um cálculo, eu vou mostrar para vocês em slides ali na frente. Faz um cálculo para a gente saber qual é o valor do VCM. Ou seja, eu preciso saber a proporcionalidade do hematócrito pela quantidade de hemácias. E esse VCM, ou volume corpuscular médio, vai indicar para mim o tamanho da minha hemácia, mostrando para mim se ela é microcítica ou macrocítica. Se tiver em condições normais, nós vamos denominá-la como normocítica. A hemoglobina corpuscular média é a relação que existe entre as hemácias e a hemoglobina. E aí já também não vai ter nada a ver com o volume de hemácias do seu sangue total. Quando a gente fala qual é a porcentagem da massa de volume de massa vermelha, de células vermelhas do nosso sangue, é o hematócrito. Quanto que eu tenho então de massa vermelha, ou seja, de volume globular, que não é o médio é porque tem a relação, tá? Qual é o volume globular que eu tenho ali presente na minha amostra, tá? É o hematócrito. Concentração hemoglobínica corpuscular média, aí vai ser uma outra coisa. Eu vou saber, aqui é um outro cálculo onde eu vou ter uma noção da quantidade de hemoglobina que eu tenho no hematócrito. Então a relação é diferente, tá? Então vem aqui comigo que isso aqui é um macete, beleza? Que eu vou falar lá na frente, mas eu vou falar várias vezes. Aí não tem jeito, né? Não tem como esquecer. Quando eu falo, então, volume corpuscular médio, estou falando do VCM. O VCM é uma relação entre as hemácias e o hematócrito. Hemoglobina corpuscular média, ou HCM, também, gente, ó, pode ser conhecido como VGM, que é hemoglobina globular média ou volume globular médio, tá? Esse C pode também ser substituído por G, que aqui é globular, e aqui é corpuscular. Mas é a mesma coisa, tá? Corpuscular.
é a mesma coisa. Então, o HCM vai ser a relação entre a hemoglobina e a hemácia. Já o hematócrito é aquele volume globular. Qual é a porcentagem de massa vermelha que eu tenho de 100% do meu sangue total? Desculpa. Concentração hemoglobínica corpuscular média ou concentração hemoglobínica globular média. É a mesma coisa. Vai ser a relação entre a hemoglobina e o meu hematócrito, tá? É diferente de HCM, tá bom? Variação da cor dos eritrócitos. É sempre bom a gente refletir sobre a cor dos eritrócitos, porque os eritrócitos eles podem vir normalmente em situações normais que não tem anemia, ele vai vir vermelhinho. Por quê? A hemoglobina, ela tem uma coloração vermelha. A pigmentação dessa proteína é vermelha, até por causa do ferro, ok? Agora, eu posso ter também uma hemácia azulada, um eritrócito azulado. E o que isso vai significar? E é onde? No sangue? Não, não é no sangue, tá? Isso é quando a gente submete a uma coloração hematológica, usando os vários corantes hematológicos que a gente tem hoje disponíveis e que a gente utiliza na nossa rotina do laboratório, tá? Então, essa hemácia, quando ela é corada e ela pode apresentar-se de cor azulada, significa então que é uma hemácia um pouquinho mais jovem. Ela está trazendo ali dentro do processo de maturação da hemácia, ela está trazendo ali ainda resíduos nucleares, que a gente vai chamar de RNA, ácido ribonucleico, ok? Então, até ele perder todo esse ácido de dentro da hemácia, ela acaba ganhando uma coloração mais azulada. Isso é muito comum nas anemias, quando existe uma resposta da medula óssea àquela anemia. Tá? Então, se a minha anemia está muito profunda, está forte, o meu corpo tem que reagir de alguma forma. Mesmo que eu não tenha hemácias em quantidades suficientes, a minha medula acaba que por si só manda as hemácias mais jovens do jeito que está para tentar compensar ali aquela depressão, aquela diminuição de oxigênio nos meus tecidos, tá certo? Então, essa variação de cor, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa disso. A gente pode estar falando dessa variação de cor por causa dessa coloração azul, que tem a ver, então, com a presença de RNA, que a gente vai chamar de reticulócito, só que a gente não vai enxergar ele como reticulócito no esfregaço sanguíneo no hemograma. A gente vai ter que submeter uma coloração específica para conseguir enxergar essa célula, tá? A gente vai falar aqui também lá na frente um pouquinho. Agora, a cor também, além de ter essa característica azul, ela também pode ter a sua hemoglobina diminuída, deixando essa hemácia um pouco mais pálida, e aí a gente vai falar que ela tem uma hipocromia. Se tem hipocromia, significa que a quantidade de hemoglobina para aquela quantidade de hemácia está diminuída. E a gente vai conseguir enxergar essa variação de cor de hipocromia por meio desses dois índices hematimétricos, que é o HCM e o CHCM, tá? Eles vão estar sinalizando pra gente essa hipocromia, tá? Só que não pode deixar de falar da cor. Essa cor azulada não vai ter essa denominação de, por exemplo, hipercromia. Não tem hipercromia, tá? Hipercromia seria uma quantidade muito grande de hemoglobina. Não é o nosso caso, tá? Se eu tenho uma quantidade muito grande de hemoglobina dentro da hemácia, ela vai ter uma outra característica. Ela vai vir com uma característica de uma esfera, porque vai estar cheio de hemoglobina lá dentro. E aí a gente vai chamar de esferocitose, que é aquela hemácia bem redondinha, cheia de hemoglobina. E ela vai estar bem vermelha, bem corada. Tá bom? Agora, se ela apresenta-se da cor azul, ela vai levar um outro nome, que é policromasia. Policromasia é essa cor azulada da hemácia. E ela fica azulada porque ela tá ácida. E por que ela tá ácida? Porque tem RNA lá dentro. Ou seja, ela ainda está imatura. Ah, professora, então peraí, se a minha hemácia está se apresentando de cor azulada, significa que ela é mais jovem?
É isso mesmo, significa que você tem uma hemácia mais imatura na corrente sanguínea. Pode ser justamente para tentar compensar uma anemia. Então você tem um quadro de anemia instalado ali, tá? Porque essa hemácia azulada, por ter ainda RNA lá dentro, eu tenho menos hemoglobina, tá bom? Combinado? Vamos lá. Se ficou alguma dúvida, pessoal, não esquece de escrever lá no fórum que eu converso com vocês. A gente vai interagindo ali nas redes sociais, tá? Pode procurar por mim que a gente vai afinando esses conceitos. Eu sei que são muitas palavras difíceis, mas exercitando, né, revendo o vídeo, acessando os materiais, a coisa vai ficar um pouquinho mais tranquila, tá bom? E conta comigo, a gente tá junto nessa. Vamos lá. Então, como é que eu enxergo isso no hemograma, tá? Então, aqui é uma foto que eu tirei de um equipamento automatizado. RBC significa o quê? Hemácias, tá? Então, isso aqui é a quantidade de hemácias. Hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW. Então, aqui, ó, quando a gente vai fazer o hemograma, essa aqui é o que a gente chama de série vermelha. Série vermelha, onde eu consigo enxergar a contagem das hemácias, a dosagem de hemoglobina, a análise do hematócrito e o cálculo dos índices hematimétricos, tá certo? Esses 3 índices a gente consegue calcular, mas hoje com a automação a gente não calcula mais. O próprio equipamento já faz essas análises e libera pra gente. Para falar de todos os índices hematimétricos, é só no bloco que eu vou falar de hemograma completo, série vermelha, tá bom? Aí a gente vai destrinchar bem cada parâmetro desse daqui para diagnosticar e entender um pouco das anemias, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Essa questão aqui, ó, o sangue no corpo humano é normalmente composto da seguinte forma: plasma 55%, hemácias 44%, plaquetas e leucócitos 1%. Antes da gente entrar no restante da questão, eu queria então fixar alguns conceitos que a gente acabou de ver, combinado? Então vamos lá. Esse plasma aqui é a parte líquida do sangue e não tem célula, ok? É no plasma onde a gente vai encontrar as proteínas, os lipídios, os sais. Lipídios, gente, alguns mais, né? Outros menos, né? Enfim, mas vamos que segue. Hormônios, tá? Tudo isso aqui tá na parte líquida, tá no plasma sanguíneo. Essa porcentagem de hemácias aqui vai levar qual nome mesmo? Hematócrito, não é isso? Então vamos lá, ó. Hematócrito. Se você conseguiu responder, tá certinho. Hematócrito. Massa. Plaquetas e leucócitos, qual é o nome que a gente vai dar para isso aqui? Camada leucoplaquetária. Perfeito? Perfeito, professor. Agora tá show de bola, massa. Vamos continuar, porque essa questão aqui não tem nada a ver com hematócrito, não tem nada a ver com plasma, não tem nada a ver com camada leucoplaquetária. Ele pegou isso daqui para fazer um teste para você de matemática. Porque ele pergunta aqui, ó, dessa forma, em uma amostra de 100 ml de sangue, podemos afirmar que o máximo divisor comum, olha aí, ó, MDC. Quem é que lembra disso, gente? Vamos ter que calcular esse MDC. Entre a quantidade de plasma e a quantidade de hemácias é... Então, vamos lá. Tá falando aqui para mim de 55 e de 44. Quem é o máximo divisor comum entre esses dois números aqui que tá trazendo pra gente de hemácias e plasma? 5 não é, porque 5 eu não consigo dividir por 44. Veja bem, gente. 20 não é, 4 também não é. Aqui tá muito fácil, ó. 11, porque eu posso dividir os dois por 11, vai dar 5 e vai dar 4, tá? Aí não tá muito difícil essa questão aqui não, mas seria uma questão de matemática que ele usou aqui no seu texto, no seu enunciado, uma contextualização da bancada, tá? De análise, das análises clínicas. Vamos continuar aqui. Eritroblastos. O que são eritroblastos? São células imaturas que formam, com sua maturação, os reticulócitos e, por fim, as hemácias. Quem são os eritroblastos? Os eritroblastos, aí a gente tem que falar um pouquinho, bem pouquinho, de
hematopoiese. O que é a hematopoiese? E dentro da hematopoiese, a gente vai ter a eritropoiese, tá? Então, vem aqui que eu vou desenhar para você. Então, eu tenho aqui a célula-tronco hematopoiética, e essa célula-tronco é a célula que vai dar origem a todas as células do sangue, tá? Essa célula, ela se autorrenova o tempo inteiro, para que a gente nunca deixe de ter uma célula que vai gerar todas as outras células do sangue. Se a gente tiver algum problema com essa célula aqui, é treta, tá bom? Não pode. Vamos lá. Então, essa célula-tronco hematopoiética, ela vai se diferenciar em duas linhagens. A linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Linhagem linfóide e linhagem mieloide. Ok. As hemácias, galera, as hemácias serão amadurecidas e serão diferenciadas a partir da célula progenitora mieloide. Então, as hemácias ou eritrócitos vão ser originados a partir da célula progenitora mieloide. E essa célula progenitora mieloide, ao se diferenciar na linhagem das hemácias, a primeira célula ali é o proeritroblasto. Proeritroblasto. Falando um pouquinho sobre a eritropoiese, todo esse processo de maturação vai acontecer dentro da medula óssea. Tá? Então, no sangue, gente, só pode ter célula pronta, célula madura, que já está prontinha ali para exercer as suas funções. Dentro do processo de eritropoiese, que está dentro da hematopoiese, que vai gerar todas as outras células do sangue, eu tenho o processo de maturação da hemácia, que começa com proeritroblasto. Essa célula, ela está nucleada dentro da medula óssea. Agora eu te pergunto, a hemácia tem ou não tem núcleo? Não tem. Não tem na sua forma madura, na sua forma circulante, na sua forma funcional. Qual é a função da hemácia? Levar oxigênio para os tecidos. Então, essa é a responsabilidade principal das hemácias. Levar esse oxigênio aí até os tecidos, tá? Dentro do processo de maturação dos eritrócitos, ela começa nucleada, e um núcleo grandão. E esse núcleo, ao passar do tempo do seu processo de maturação, esse núcleo ele vai se condensando, ele vai diminuindo. E conforme vai diminuindo, vem a transferrina lá do plasma sanguíneo, trazendo ferro para a medula óssea, para entregar esse ferro para dentro dessa célula, para ser metabolizada, para ser sintetizada a hemoglobina, tá? Conforme o núcleo do eritroblasto vai diminuindo, vai aumentando a quantidade de hemoglobina que vai entrando. Lembra na questão anterior que eu falei da cor azulada da hemácia? Se ela está azulada é porque ainda tem pouca hemoglobina. Então, conforme vai entrando hemoglobina, vai sendo sintetizada novas proteínas de hemoglobina dentro dessa célula, ela vai ganhando uma coloração mais vermelha e vai perdendo essa coloração azul, diminuindo esse núcleo cada vez mais, até que esse núcleo é expulso da célula. No momento que é expulso esse núcleo de dentro da hemácia, essa hemácia vai ganhar o nome de reticulócito. O que é o reticulócito, então? O reticulócito é uma hemácia que começou por todo o seu processo de maturação, diminuindo esse núcleo cada vez mais, até que esse núcleo fosse expulso dessa hemácia. Ela vai continuar meio grande, meio geoide, e vai ter resíduos aqui dentro de RNA. Significa que essa hemácia ainda está imatura e vai levar de 1 a 2 dias para amadurecer completamente e perder esse RNA e estar pronta, madurinha lá, bonitona, para transportar oxigênio para os
tecidos. Então, reticulócito é a hemácia, é o eritrócito que acabou de perder o núcleo, ainda tem resíduos nucleares dentro dela, vai levar de 1 a 2 dias para perder completamente todos esses resíduos nucleares e tornar-se, então, uma hemácia ativa, uma hemácia 100% funcional, levando oxigênio para os tecidos, tá? Só que é o seguinte, quando a gente faz uma coloração desse reticulócito, a gente tem que usar uma coloração que consiga corar esse RNA. Se eu não tenho um corante que core esse RNA, eu não consigo enxergar esse reticulócito. Ou seja, se eu utilizo a coloração tradicional, coloração hematológica comum, né, eu não consigo ver esse RNA. Eu preciso colocar um outro tipo diferente de corante chamado azul de cresil brilhante. É este daqui o corante utilizado para corar o reticulócito e vai corar lá os retículos, beleza? E ele tem que ser submetido ainda a uma temperatura um pouquinho aumentada de 37 graus para que eu possa de fato corar esses retículos e que eu possa enxergar na minha lâmina lá no microscópio depois da execução da técnica, tá? Então, essa questão aqui, para eu enxergar a contagem de reticulócitos, ela deve ser feita por meio da coloração de azul de cresil brilhante. Aí eu trouxe uma foto aqui para você, mostrando esse corante que nós usamos, que é o azul de cresil brilhante. E é só através dele, por meio dele, que a gente consegue enxergar, então, os nossos reticulócitos. Ah, professor, então esses negocinhos azul aqui, pintadinho aqui dentro é RNA? Yep! É RNA, beleza? Essa hemácia aí, ela vai levar de 1 a 2 dias para completar o seu processo maturacional e ficar completamente 100% madura, pronta para levar oxigênio para os tecidos. Fica ligado no GRAM. Já já a gente volta com mais hematologia. Um beijo, tchau, tchau.